Olá a todos, bom dia. Hoje vamos dar mais uma olhada nos conteúdos de rede de computadores, meios de transmissão, meios físicos de transmissão, que a gente diz que é o cabeamento. O cabeamento é um fator crítico no desempenho de uma rede de computadores. A elevada frequência e alteração da posição das estações, a inclusão de novas estações, que são os computadores, na rede, a desativação das estações, tudo isso, com o decorrer do tempo, faz com que a escolha do cabeamento se torne um elemento crucial na definição da qualidade do serviço prestado por uma rede. Aqui, então, a gente tem alguns meios de transmissão, os tipos de cabeamentos mais utilizados em LANs, redes locais, são cabeamentos de par trançado, UTP e STP, o cabo coaxial e a fibra ótica. Os meios de transmissão em redes podem ser classificados como ponto a ponto, caso do cabo de par trançados e da fibra ótica, e multiponto com os cabos coaxiais. Nos meios multiponto temos a conexão de vários nós em um único cabo, enquanto que nos meios de ponto a ponto temos a conexão de apenas 2 nós em cada trecho do cabo. Os meios de transmissão diferem com relação à banda passante, potencial para conexão ponto a ponto ou multiponto. Limitação geográfica, devido à atenuação característica do meio, umidade, imunidade a ruídos, custo, disponibilidade de componentes e confiabilidade. Bom, a gente tem aqui os tipos de cabos e o tipo de conector. Por exemplo, cabo para trançado sem blindagem, UTP, esse que a gente utiliza aí, que o pessoal diz que é cabo azul, mas não existe só azul, ele tem cinza, tem amarelo, tem outras cores, verde, mas é o cabo aquele que a gente vê aí nas redes, E o conector dele é o RJ45 macho, porque o 45 fêmea é o que vai na parede. Depois temos para trançado com blindagem, STP tipo 1. Coaxial fino, a gente utiliza o conector BNC, já não utilizamos mais, O coaxial grosso, tipo N, e a fibra ótica UI. São esses conectores. O par trançado, todos os cabos eles têm uma nomenclatura, Ele tem uma nomenclatura. Então, primeiro vem lá em cima, 10 base T, vem primeiro a velocidade. 10 megabits por segundo, base quer dizer que vai numa direção só, e o próximo diz o tipo do cabo. Então vem o tipo de taxa de transferência, que é a velocidade, Depois vem o tipo de transmissão e o tipo de cabo. O tipo de cabo aqui é um T, então é trançado, então é um par trançado que nós estamos falando. Essa nomenclatura está dizendo que é um par trançado. São pares de fios de cobre comuns, muito utilizados nas redes telefônicas e também na rede local, Cada par é composto por 2 fios trançados de maneira a minimizar a interferência de campos magnéticos externos e internos dos pares trançados adjacentes. Além de se trançar os fios dos pares, os pares trançados de recepção e transmissão também formam uma trança entre si. Também conhecido em inglês como twisted par, o seu comprimento no máximo é 100 metros. Então, o par trançado aguenta 100 metros, ele não vem trançado só por conveniência, ele vem trançado para não haver a interferência, E a gente destrança ele depois para fazer o nosso cabo, ou cabo paralelo, ou cabo crossover. Então, aqui só mostrando o tipo de interferência, Então, a interferência dos pares trançados adjacentes é chamada diafonia, crosstalk, que a gente diz em inglês, e é equivalente à linha cruzada da conversão telefônica. A figura ao lado mostra a interferência entre os pares trançados de um mesmo cabo UTP. As extremidades do cabo UTP, onde são feitas as conexões, são os trechos de cabo mais suscetíveis à diafonia, porque é nas extremidades que a trança dos pares é desfeita, perdendo-se, em consequência, a proteção proporcionada nela pelo entrelaçamento dos fios.
Então, para trançado, as vantagens: a facilidade de instalação, menor custo do cabo, é o mais em conta. Somente um nó cai por vez e suporta velocidade de 100 megabits por segundo, mas já tem mais, né? Já tem 1 GB e etc, né? A desvantagem: necessita de um hub, uma switch para ser distribuído. Maior custo de instalação se for com a switch, né? Aqui então mostrando os dois cabos, o UTP e o STP, ali o cabo sem blindagem, que é o cabo para trançado normal. É mais popular, normalmente a melhor opção. Sua principal desvantagem é ser passível a interferências elétricas e de rádio. Já o cabo com blindagem, né, embora seja o STP, né, que também é cabo para trançado, blindado, é mais apropriado para situações com interferência elétrica. Porém, esse tipo de cabo é mais volumoso. Aqui então o par trançado, o UTP 10 base T. A gente tem dois tipos. Nós temos o tipo UTP rígido e o UTP flexível. No rígido é utilizado um único fio de cobre por fio par, enquanto que no flexível é utilizado um núcleo de cobre multifios em cada fio do par trançado. Então, o par trançado 10 base T, nós temos categorias. Hoje nós estamos na categoria 6, tá? Mas aqui eu botei os principais, ó. Categoria 1, apenas voz, cabo, telefone. Categoria 2, 4 megabits por segundo, local talk. Categoria 3, 10 megabits por segundo, Ethernet. Categoria 4, 20 megabits por segundo, 16 megabits apenas, ele aguenta na Talk Ring. Categoria 5, aí a gente já está utilizando aqui na nossa Ethernet, 100 megabits por segundo, e a categoria 6 também já existe, né? A instalação necessita ser cuidadosa, evitando trafegar o cabeamento por locais sujeitos a ruídos. As curvas dos cabos têm que ser suaves sem formar ângulos retos. A amarração dos cabos deve ser feita com material macio, sem que haja o esmagamento dos cabos. Então, como é que ele funciona? Eu pegando ele de frente, né, o conector RJ45, olhando ele de frente, o primeiro é o pino 1 e o último é o pino 8, né? A gente vê aqui que ele tem duas entradas, uma positiva e uma negativa, duas saídas, e os pinos 4, 5, 7 e 8 não são utilizados, ou costuma-se dizer que é o terra do cabo. No cabo UTP categoria 5, o conector utilizado é o RJ45 de 8 pinos. Este conector se assemelha ao RJ4511, né, que a gente utiliza de 4 ou 6 pinos, que se utiliza em telefones americanos. Aqui só mostrando como é que funciona quando eu crimpo o RJ45 no par trançado, a gente destrança e bota dentro do conector, né? Quando eu vou crimpar ele, tem dois tipos de navalhazinha para cada um dos fios, são 8 fios. Quando eu crimpo, ele crimpa o fio lá dentro, né? Então, tem dois tipos de navalhazinha que vem dentro do conector, aqui só mostrando em 3D para vocês. Há dois tipos de conector RJ45 para UTP rígido e flexível. O conector compatível com o UTP flexível tem pinos no formato de faca e penetra o isolamento plástico do fio, fazendo contato com os fios finos do núcleo multifios. No caso do UTP rígido, o pino do conector é de forma de um chip, né? Fazendo contato nos dois lados do fio rígido. A figura ao lado mostra os dois tipos de conector RJ45. Só para a gente saber que existe dois tipos, né? Mas isso é miniatura, né? Lá dentro do conector. Então, o par trançado UTP, a gente tem dois padrões. Quando a gente faz um cabo crossover, um lado vai ser o padrão 568A e o outro lado 568B. Depois a gente vai ver isso. Se for um paralelo, um cabo paralelo, os dois lados vão ser 568A ou os dois lados 568B. O que muda num padrão para o outro, gente, olhando aqui quando a gente trança para colocar dentro do conector, né? Então, o que muda? No padrão A,
eu começo com branco e verde. No padrão B, eu começo com branco e laranja. Depois vem o verde no A e no B vem o laranja. Depois branco e laranja no A e depois branco e verde. Então, na verdade, o que muda no padrão A para o B, a gente costuma gravar, é o branco e verde, branco e laranja, o verde e o laranja. É isso que muda no outro. Se a gente vê as cores e compararem elas, é isso que muda, né? Onde começa no branco e verde no A, no B vai começar branco e laranja. Onde tem verde no A, no B vai ter laranja, tá? O resto das cores fica na mesma ordem. Então, aqui só mostrando o cabo crossover e dizendo que eu já expliquei. Para a interligação de dois equipamentos ativos, basta trocar as posições do branco e verde com o branco e laranja e o verde com laranja. Essa é a polaridade. Então, aí eu consigo ver, né, na foto ao lado como é que fica o padrão 568B e o 568A, tá? O alicate para fazer a conexão dos fios do cabo UTP com os pinos do conector RJ45 é o alicate de crimpagem com a matriz RJ45. O alicate dispõe ainda de um conector e desencapador. A gente tem, então, ainda no alicate dispõe ainda de um cortador e o desencapador de cabos, UTP, né, par trançado, sem blindagem. A figura mostra o alicate de crimpagem do conector RJ45 macho, porque nós temos também do RJ45 fêmea. Se der, eu coloco ainda para nós depois essa parte da RJ45 fêmea, que é a que vai na parede. Par trançado STP com blindagem, base T, né, 10 base T. Este é um cabo de par trançados blindados. Este cabo tem aplicação com ambientes ruidosos, né, que exigem, além da proteção magnética proporcionada pelos pares trançados, uma proteção elétrica e eletromagnética. A proteção é proporcionada pelas blindagens que envolvem cada par trançado e o cabo como um todo. A blindagem também minimiza problemas decorrentes de diafonia entre os pares. A figura ao lado mostra como o cabo STP é constituído. Aqui, então, o par trançado STP, o conector de dados deste cabo é o conector IBM, né? E é utilizado na Talker Ring. Bom, a IBM utilizava só equipamentos da IBM, né? Então, o conector é bem diferenciado para esse tipo de cabo. Cabo coaxial fino, então é 10 base 2, né? O 2 quer dizer que ele aguenta até 185 metros, mas eles arredondam para fazer a nomenclatura do cabo para 2, né? Então é 185 metros e arredonda para 200 metros. Possui um custo maior que o par trançado, devido a uma malha externa que serve para proteger de indução magnética, que permite uma transmissão em velocidade e alcance maior que o par trançado, alcançando 185 metros de comprimento e 30 nós por segmentos, em inglês também conhecido como cabo Schapernet ou TIN. Então aqui só mostrando, antigamente a gente utilizava e por que a gente olha ainda o cabo coaxial, porque a gente ainda utiliza para receber a internet na nossa casa o cabo coaxial, né? Coaxial fino, então aqui os conectores, então tinha um conector T que ligava entre dois computadores, né? Então, ali no T, eu ligava num computador e os lados, né, onde faz o T, né, a partezinha de cima, liguei em mais outros dois computadores, né. As estações se conectam ao cabo coaxial fino através do conector BNC. BNC é esse de ferrinho que a gente está vendo, né, tipo T. Além disso, as estações nas extremidades do cabo devem ser terminadores. Os conectores BNC e o terminador são mostrados na figura ao lado, então ali em cima, né? Então, o conector BNC tipo T é aquele ali que aparece, é o primeiro, né? À nossa esquerda. E depois os conectores BNC terminadores, então é os dois últimos, né? Coaxial fino, com esse tipo de conexão, exige a abertura do cabo,
O funcionamento da rede é interrompido na estação de uma nova estação, né? A distância mínima entre dois conectores BNC tipo T no cabo coaxial fino é de 50 centímetros. O cabo coaxial fino tem caído em desuso, sendo substituído progressivamente em suas funções pelo cabo de interconexão horizontal, pelo cabo UTP, que é o par trançado. Mas é bom a gente ver por causa disso que eu disse, né? Que a gente ainda recebe a internet através do cabo coaxial ou da fibra ótica, né? Então, o cabo coaxial fino ali mostrando como é que era a conexão, né, da rede, né? Para a gente se dar conta. Então, olha ali, ó, passava ali um cabo onde tem o T e eu conseguia ligar um computador no outro pela placa de rede, né? Coaxial fino. Vantagem: a instalação final dos cabos tem um custo baixo, dispensa hubs e repetidores, maior imunidade a ruído. Desvantagem: o cabo fica segmentado, baixa confiabilidade quanto a desligamentos e defeitos de conexão. Cabo coaxial grosso, 10 base 5, né? 10 base ele aguenta 500 metros. O cabo coaxial grosso ou cabo amarelo, em virtude de sua cor, ligava as redes Ethernet originais. Não é mais utilizado, pois especialmente em redes pequenas, porque é caro, pesado e sem muita flexibilidade. Literalmente é difícil fazer contorno em cantos de paredes. O cabo amarelo é menos suscetível de interferências de magnetos, motores e outras coisas. Portanto, é ainda usado em fábricas, depósitos, áreas de testes nucleares, laboratórios de Frankenstein, etc., né? Uma única seção de cabo segmento pode ser comprido de até 500 metros, também conhecido em inglês como cabo TIC ou Yellow Cable, né? Cabo amarelo. Então, só para mostrar, olha, ele parece até uma mangueira, né? E ele tem vários núcleos, né? Então ele era bem forte mesmo. As estações se conectam ao cabo coaxial grosso através de um transceiver grampeado no cabo. O transceiver, tipo vampiro, morde o cabo com suas agulhas, sendo uma para o núcleo e outra para a malha. Graças a esse tipo de conexão, que não exige abertura do cabo, o funcionamento da rede não é interrompido na estação de uma nova estação. O transceiver tem um conector AUI. O cabo que conecta a placa de rede da estação ao transceiver pode ter o comprimento de 50 metros. A distância mínima entre os transceivers, entre dois transceivers, no cabo coaxial grosso é de 2,5 metros. Cada segmento de cabo, com 500 metros, pode chegar a 100 estações. Então, aqui o transceiver, né, para a gente ver, hoje ainda se utiliza transceiver, se utiliza para a fibra ótica, né? Mas é um outro tipo de transceiver. E ali, então, mostrando como é que ficaria, então, a conexão do cabo coaxial grosso. Vantagens: confiabilidade, ótima imunidade a ruído, resistente à prova d'água, 100 nós por segmento, distância mínima entre os nós, 2,5 metros. Desvantagens: dificuldade de instalação, alto custo e muito espesso. Então, aqui mostrando a parte preta é o cabo coaxial fino e a parte amarela ali é o cabo coaxial grosso. A topologia utilizando o cabo coaxial grosso como backbone, né? A espinha da rede que a gente diz, né? E o cabo coaxial fino, o distribuidor na horizontal, então o cabinho preto ali nos computadores, tá? Depois nós temos a fibra ótica, são feitos de vidro que custam menos, que custam mais, né? Porém é mais difícil de instalar e manusear. Consegue transmitir um sinal a distâncias maiores que o cabo coaxial e o cabo par trançado, e também com maior velocidade. Nós temos dois tipos de fibra ótica, a fibra ótica multiponto e a fibra ótica monoponto. A gente vê pelo raio de transmissão de cada uma, né? Uma é LED, a outra é laser. A multiponto é LED e a monoponto é laser. O sistema de transmissão ótica constitui basicamente um LED ou um diodo,
a laser, né, com elemento transmissor no filamento de sílica, com meio de transmissão e num fotodiodo com elemento receptor. Então, a primeira, assim, ela reflete, o raio de luz parece meio perdido, né, refletindo dentro do fiozinho, e a segunda ela vai numa linha reta. A mais utilizada hoje é a fibra ótica monoponto, né, hoje que a gente diz, nessas redes GPON, né, que utilizam só fibra ótica, a gente utiliza o tipo de fibra ótica monoponto. A fibra ótica, ela é como um fio de cabelo e num fiozinho a gente tem várias delas, né? Vários fiozinhos de cabelo, né? Que são as fibra óticas. Ela emite apenas luz, né? Não energia elétrica, pode ser transformada por um transcende de energia elétrica e depois de novo em luz, mas ela não transmite, só transmite luz. Tem que ter muito cuidado com ela ao instalar, que pode danificá-la. Fibra ótica 10 base F, sempre que tiver um F, FX, F no final da nomenclatura de um cabo é a fibra ótica. A fibra ótica é composta de 3 seções, o núcleo, o revestimento secundário e o revestimento externo. Como o próprio nome já diz, o núcleo é o centro da fibra ótica. O revestimento secundário envolve o núcleo e ajuda a manter a luz dentro do mesmo. O revestimento externo é um material termoplástico retardante à chama, geralmente poliamida, né, nylon, né, para não queimar. Então, as fibras óticas são mais imunes a interferências e ruídos, suportam taxas de transmissão elevadas, baixo índice de manutenção. A quanto vai uma fibra ótica, professora? Quanto ela aguenta de transmissão sem atenuação? 2 km ela aguenta. Então, ela vai muito mais longe do que qualquer cabo, né? Só que ela é muito mais cara, os equipamentos são mais caros, mas eu tenho mais tempo de vida da minha rede. Então, fazendo ali uma comparação, fibra ótica, par trançado, né? Aguenta quanto a distância? 100 metros. 10 base 2, cabo coaxial fino, 185 metros. 10 base 5, coaxial grosso, 500 metros. 10 base F, fibra ótica, 2.000 metros, que é 2 km. Então, aqui fazendo uma analogia desses cabos, né, eu consigo ver o cabo, né, o coaxial fino, o coaxial grosso, o par trançado e a fibra ótica. Comprimento, quem ganha? Fibra ótica. Taxa de transmissão depende, né, de cada cabo, mas aqui a gente botou todos em 10 megabits por segundo. Mas acredito que a velocidade hoje da fibra ótica com certeza é bem maior que os outros. Flexibilidade do cabo, né? O que tem muita flexibilidade é o par trançado. E por que a fibra ótica tem pouca flexibilidade? Porque ela quebra, né? Ela é vidro. Então ela não aguenta, tem que fazer os ângulos de 90 graus com muita excelência para que não aconteça nenhum problema. Depois o cabo coaxial grosso, né, tem baixa flexibilidade e o cabo coaxial fino alta, mas o que tem bastante flexibilidade ainda é o par trançado, por isso que é bastante utilizado e o custo é baixo, né? Suscetibilidade a EMI, que é a interferência eletromagnética. O cabo coaxial fino, né, baixa, o coaxial grosso baixa, par trançado alta, né? Mas, como a gente trança ele, né? Mas ele tem bastante interferência eletromagnética. E depois o 10 base FL, né? Que é fibra ótica, ela não tem nenhuma interferência eletromagnética. O cabo par trançado, então ele vem trançado para ajudar um pouco nessa interferência, mas ele tem alta interferência. O custo maior é da fibra ótica, né? Ela é muito cara. Aplicabilidade, hoje, eu acho assim, esses dois primeiros, cabo coaxial, eles têm baixa, né? O par trançado e a fibra ótica, o par trançado é em alta por causa do custo, ainda é muito utilizado ainda. Mas a fibra ótica está aumentando, né? Porque o tempo de vida dela é alto e isso ajuda. Então, eu tenho uma rede, né?
toda uma estrutura de uma rede, vai ser caríssima, mas vai durar uns 10 anos mais ou menos. Então, acabam utilizando um pouco mais a fibra ótica. Quem tem dinheiro, quem não tem, usa o par trançado. Espero que vocês tenham gostado. É uma visão geral dos cabos, né? E um bom dia para vocês. Um abraço.